Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom poder vê-los aqui mais uma vez. Hoje, almoço. Espero que todos vocês participem do almoço com a gente. Como o Luiz falou, um almoço missional. De alguma maneira você vai estar contribuindo para os desafios que essa igreja tem enfrentado nesses dias. Bons desafios, né? De plantar igrejas, pregar o Evangelho e levar as pessoas às boas novas. Irmãos, eu não tenho hoje nada no telão para você, mas você abre a tua Bíblia, liga aí o teu celular no Salmo 91. Eu queria falar rapidamente nesse salmo. Se rapidamente é forte, né? Mas vamos ver. Estive pensando um pouco nesses dias a respeito desse texto e me chamou a atenção porque eu lembrei de algumas coisas referente ao Salmo 91. O meu desejo é que a ideia central daquilo que eu gostaria de trazer para vocês levem para todos os textos que vocês forem ler na Bíblia, porque eu acho que é importante. Eu vou ler, e logo depois que eu ler, eu gostaria de te dar um tempinho para você orar. Você vai fazer a sua oração aí em silêncio. Se você estiver com a sua família, não tem problema, você pode orar junto. Não precisa cada um fazer uma oração, mas você faça uma oração junto com ele ou com ela. Mas eu queria te dar um minutinho para você fazer uma oração logo depois que nós lermos o texto. Então, vamos lá. Diz assim, Salmo 91, a minha versão é a NVI. Se você quiser só me acompanhar, não tem problema. Mas diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa durante o dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Queria que você fechasse seus olhos e orasse nesse momento.
Bem, Salmo 91, vocês conhecem bastante. Talvez você... Tem pessoas que nunca leu o Salmo 91, mas que já teve contato com ele, já ouviu, já teve a oportunidade de ter na sua casa, através de uma Bíblia aberta ou qualquer outra coisa, um quadro, seja lá o que for. Primeiro porque esse Salmo, ele tem uma carga, através das pessoas, enorme de superstição. Ele é visto como um salmo mágico, aquele salmo que você coloca na tua casa, coloca no teu comércio, coloca na tua empresa, coloca em algum lugar onde você deseja, em que ali onde você está, você seja protegido de alguma forma mágica ou supersticiosa. Então o Salmo 91, ele tem essa carga por parte das pessoas, no sentido de que ele é algo que é como se fosse um seguro de vida. Se ele estiver aqui, eu estou protegido e nada vai me acontecer. É um salmo que você costuma ver, inclusive, nos para-choques dos caminhões, não sei se vocês já viram, né? Alguns textos desse salmo escrito lá. E as pessoas geram uma carga em cima dele de fé, de superstição, de algo místico, né? Achando que o fato de ter contato com ele, muitas coisas na sua vida não acontecerão. Tem pessoas que até fazem uma tatuagem no teu corpo, na Salmo 91, né? Não sei se você já viu isso, se você está achando estranho o que eu estou te falando, ou você está concordando, mas isso é o que a gente vê por aí, e eu, por conta do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de estar em muitas casas, e falo isso com muita certeza. Já vi várias vezes, nas salas, nos quartos, aonde eu chego, a Bíblia aberta, justamente no Salmo 91, e eu sei que a maioria das pessoas falam isso, mas é verdade. Você vê aquela página, aquela folha amarela, né? Porque é o local onde a Bíblia passa a maior parte do seu tempo aberta. E isso, infelizmente, é comum, e nos dias de hoje isso tem aumentado cada vez mais, por incrível que pareça. As pessoas estão lançando mão da palavra de Deus e do Evangelho, do próprio Jesus Cristo, como algo mágico, como algo que vai trazer respostas às suas dores, aos seus problemas, da forma como ele entende, como ele acha que deve ser. Mas na verdade o Salmo 91 é um salmo lindo, é um salmo, um dos mais lidos do Saltério, e eu acho que a leitura dele é que precisa ser um pouquinho mais, ter mais discernimento e entendimento quando a nós ou as pessoas forem lê-lo, porque ele traz verdades importantes e que confrontam o nosso coração, A questão é que muitas pessoas hoje, ao ler esse salmo, leem ele de forma literal, acham que as coisas que estão ali escritas, elas devem acontecer nas suas vidas da forma como estão escritas, né? Era como o povo de Israel, depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, o desejo deles é que todas as coisas, todos os desafios, todos os problemas que eles fossem enfrentar pela frente, que eles enfrentaram, fossem resolvidos como um toque de mágica, né? Poxa, ele abriu o Mar Vermelho, cara, por que agora ele não pode fazer com que esse povo suma daqui? Por que ele não pode fazer com que a gente ganhe essa vitória, essa batalha, sem que pessoas morram? Enfim, mas não, Deus age da forma como Ele quer e da maneira como Ele quer. E aí, quando a gente olha para esse salmo e acha que ele deve ser atendido, deve ser vivido por nós de forma literal, a gente acaba colocando Deus em situação, como a própria Bíblia diz, não tente o Senhor teu Deus. E tem muita gente hoje, e infelizmente pessoas que se dizem até cristãs, vivendo, trazendo esse salmo para o dia a dia, de uma forma em que tem tentado Deus naquilo que eles desejam de resposta para as suas vidas. Diante de uma pandemia que estamos vivendo, diante de vários problemas que a gente enfrenta, tem pessoas achando que
1000 vão cair ao meu lado direito, 1000 ao meu lado esquerdo, e eu não vou ser atingido. Tem muita gente achando que todos os problemas, todos os males que o mundo vive não faz parte da vida do crente, não faz parte do cristão, né? E aí chega a ser algo muito grosseiro, porque se você olhar para a vida de Jesus Cristo, não foi nada assim. Ele viveu todos esses dramas, ele passou por essas situações. A diferença é que ele tinha uma interpretação clara das Escrituras e ele sabia que muita coisa não aconteceria de forma literal como estava escrito na Bíblia. Então ele vivia, ele tinha discernimento, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento para saber viver as Escrituras da forma como ela deveria ser vivida. Então, eu queria até aqui aproveitar e fazer uma propaganda. O pastor Cláudio, começou uma série no livro de Provérbios falando sobre sabedoria. Aí eu acho que nesses dias, e aí eu quero fazer um convite a você, se você puder estar aqui ou acompanhar pelas redes sociais, eu acho que vale muito a pena, porque o livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o povo perecia por falta de conhecimento. E isso é uma grande verdade. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de saber interpretar a Bíblia, à luz, a interpretar a Bíblia através daquilo que de fato ela está falando, através da ação de Deus na sua vida. Então tem gente lendo esse salmo, e assim como muitas partes da Bíblia, de forma literal, e achando que daquela forma como aconteceu ali, deve acontecer na sua vida. Observe que a gente deseja essa ação literal na nossa vida dentro daquilo que é confortável para nós, né? Se a Bíblia falar que sobre você vão vir muitos inimigos, aí você prefere que isso não seja literal. Mas se a Bíblia falar que os inimigos que vão vir sobre a tua vida não te alcançarão, aí você quer que isso seja literal. A gente interpreta a Bíblia, muita gente interpreta a Bíblia trazendo para uma questão literal aquilo que de fato vai satisfazer o seu próprio coração ou trazer benefícios à sua vida aqui nessa terra. Mas na verdade não é assim. O próprio Satanás fez uso do Salmo 91 quando ele está tentando Jesus. E olha que interessante como Jesus responde a um texto, a uma parte desse salmo para Satanás. Porque ele diz para Jesus assim: olha, se você se atirar daí de cima, ou se você se jogar lá embaixo, perdão, a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, para te proteger, e você não vai se machucar, e nada, você vai ser visto como um herói, cara. Pode fazer isso porque está escrito na Bíblia. Isso vai acontecer na sua vida. Aí Jesus diz para ele: não, cara, não tentarás o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus. Isso poderia acontecer? Poderia, claro. Jesus se jogar ali e vir anjos para guardá-lo, para colocar ele lá embaixo em segurança, ótimo. Isso mudaria alguma coisa? Mostraria para as pessoas de fato quem ele era, que ele era Deus e que ele estava o tempo todo sendo protegido pela mão de Deus? Poderia. Mas ele entende que naquele momento ali não era dessa forma que a palavra de Deus deveria ser aplicada na vida dele. A palavra de Deus na minha vida e na sua vida e na própria vida do Senhor Jesus Cristo, ela tem um grande objetivo de nos levar a confiarmos em Deus e a obedecê-lo em todas as coisas. Não simplesmente em fazer dela algo que vai nos levar a ter uma vida de sucesso, de proteção e de glamour. Você imagina se Jesus Cristo pula daquele lugar e anjos pegam ele, o que ele poderia ter ali naquele momento? Elas falam: nossa, olha que bonito, quem é ele? É o super-homem? Não, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E será que dessa forma ele seria reconhecido como Filho de Deus? Será que dessa forma muitos o acreditariam nele? Não, de forma alguma. Primeiro que aquele momento ali era um momento dele com Satanás.
Ele não precisava apresentar nada para a sociedade, nada para o mundo. Era uma questão dele com o diabo naquele momento de enfrentamento. O diabo tentando antecipar algumas coisas na vida de Jesus, e ele dizia, não, tem um propósito, tem um caminho a ser seguido, tem algo a ser feito. E não é por esse caminho, não é por aqui. O próprio Satanás tentou Jesus a ver as Escrituras dessa forma. Você imagina, irmãos, o que ele não tem tentado e o que ele não tem feito com os seres humanos a respeito da palavra de Deus. Nos levado a ler a Bíblia buscando respostas para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios interesses e para aquilo que hoje nos causa dano, nos causa mal, fere o nosso corpo, fere a nossa vida, fere a nossa alma, fere a vida das pessoas que nós amamos. Como eu gostaria de dizer para os meus filhos, olha, 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas você não será atingido, meu filho. Ah, como eu gostaria de falar isso para todas as pessoas que eu amo. Mas isso não é verdade. Pelo menos numa ótica humana e dentro daquilo que eu desejo para essa vida. Aqui isso não vai acontecer. Aqui nós vamos chorar, nós vamos sentir dores, nós vamos perder pessoas que nós amamos. Nós vamos sofrer no nosso próprio corpo os males desse mundo, mas de uma forma diferente. Nós vamos passar por tudo isso na presença do Senhor Jesus. Por isso que logo no início ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa na sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, se você faz do Senhor a sua morada, se você faz dele a tua casa, significa que ali você está protegido de uma ação poderosa que Satanás pode intervir contra a minha vida e a sua vida. Mas por quê? Deus decidiu colocar a mim e a você na casa dele, sobre a sombra dele, sobre os seus cuidados. A Bíblia diz que isso jamais pode acontecer. Isso jamais pode acontecer. Não significa, irmãos, que ler este salmo, ou ter ele aberto na nossa casa, ou ter ele escrito num para-choque de um carro, ou ter tatuado ele no meu corpo, não significa que os males dessa terra não chegarão até a minha vida. E eu sei que vocês aqui não vivem dessa maneira. Mas lembre-se que no início eu falei para vocês que se vocês pegarem a ideia central do que eu estou falando e pensar em toda a Bíblia, para que vocês pensassem em toda a Bíblia, talvez o Salmo 91, nenhum de vocês aqui interprete dessa forma, ou leia dessa forma, ou pense dessa forma, mas em algumas partes da Bíblia, eu e você caímos na tentação de trazê-la de forma literal para a nossa vida, através de um engano do diabo na nossa mente. Em algum momento, em algum texto, em alguma situação, nós somos pegos na leitura da Bíblia, fazendo com que aquelas coisas que estão ali, nós queremos que ela aconteça da mesma forma, e não vai funcionar. Por isso que a gente vê por aí muitas denominações, muitas igrejas usando textos de forma literal e criando suas maneiras de conduzir um povo e de orientá-los de forma doutrinária e dentro das suas ações, dos seus eventos, porque acham que coisas acontecerão dessa forma. Paulo e Silas na prisão, eles oram, Deus quebra as correntes, eles saem daquele lugar. Eu lembro que quando eu era jovem, eu participei de um culto em que eram chamados ali pessoas que tinham parentes, filhos, enfim, esposos, que estavam presos por conta de alguma coisa que havia cometido. E o culto era, venha, traga o nome dele, porque nós vamos orar e as correntes que estão lá, elas vão ser quebradas. Eu participei. Eu estava presente. Porque leem a Bíblia, ou pegam um texto da Bíblia e acham que deve acontecer na sua vida da mesma forma que aconteceu lá nas Escrituras.
Então, que forma eu e você precisamos hoje ler o texto, ou pelo menos ler o Salmo 91, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, diante de todos esses males que nos cercam? Como que a gente pode acreditar nesse texto, ou acreditar na palavra de Deus, na sua veracidade, sem que seja de forma mágica, sem que seja de forma supersticiosa? Porque, irmão, se nós lermos dessa maneira, se a gente acreditar assim, é como se nós estivéssemos sendo como crianças, lendo um texto, trazendo para a sua vida, para a sua imaginação, aquilo que ele acha que deve trazer. Transformar a Bíblia, o Salmo 91, ou textos da Bíblia que chamam a nossa atenção para respostas rápidas e positivas na nossa vida hoje, faz com que a gente veja a Bíblia, ou se relacione com ela, com a palavra de Deus, como se ela fosse um amuleto, algo mágico. E não é. E por que eu estou hoje comentando e conversando isso com vocês? Porque eu acredito que vocês não vivam dessa forma, mas que vocês se relacionam com pessoas que pensam dessa forma. Lembre-se, estar aqui todos os domingos, ou na sua casa, lendo, estudando, não é simplesmente para que você adquira conhecimento e não peque contra Deus, mas é para que você também leve as pessoas a esse conhecimento, e a partir desse conhecimento, essas pessoas também tenham a possibilidade, através de Jesus Cristo, de não viverem mais da forma como elas estão vivendo. Então, eu estou falando isso para vocês, compartilhando isso com vocês, para que vocês examinem o seu próprio coração e também estejam à disposição de levar essa verdade para as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais, irmãos, nós como cristãos seremos usados por Deus, e eu peço muito isso ao Senhor na minha vida. Não tenha medo quando eu falo que você vai ser usado por Deus e que cada dia mais Deus vai te colocar em situações onde você vai expressar a tua fé, expressar o teu amor por Ele. Não tenha medo disso. Busque isso. Mas entenda que nesse momento em que você estiver diante dessas situações, nós vamos precisar usar a Bíblia de forma correta, interpretá-la de forma correta para a vida das pessoas. Porque o que está em jogo ali não é mais a minha vida e a sua vida, mas é a vida daquela pessoa que está ouvindo. Cristo, quando está sendo tentado, está dando respostas para Satanás lá no deserto, ele está pensando na humanidade, no povo que ele resgataria ao chegar na cruz. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu trago interpretações para o meu coração, de acordo com o Espírito Santo, através da vontade de Deus, eu estou dizendo que eu não estou simplesmente sendo salvo ou entendendo aquilo que está sendo, mas eu estou sendo preparado para falar do Evangelho para as outras pessoas. O versículo 10 é um versículo que chama muita atenção das pessoas, e eu também participei de alguns cultos com essa chamada. Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à tua tenda. E é um texto que ainda continua sendo usado dessa forma, pensando na possibilidade de que a minha casa e a sua casa, ela estará sempre guardada, no sentido de que nada chegará ali. E a gente não precisa queimar aqui o nosso raciocínio, nossa mente, para pensar nessa questão, porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis e nós temos muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo hoje passando problemas financeiros, ainda vivendo um momento de luto por perda dos seus familiares, de amigos, ou seja, então o mal ele não está deixando de entrar na nossa casa. O mal não está deixando de atingir os nossos amigos, os nossos familiares. O mal ele não está deixando de atingir. Ele está muito perto, ele está mostrando de fato para aquilo que ele veio.
E quando eu acho que essas coisas não vão acontecer, eu simplesmente elimino da minha vida a minha humanidade de pecador, de homem. Eu simplesmente acho que no dia em que eu encontrei Jesus Cristo, ou no dia em que Ele me levou para morar junto com Ele, estar debaixo das suas asas, da tua presença, eu me julgo ser alguém muito forte. Eu me julgo ser alguém que eu não sou mais vulnerável e que praga nenhuma vai chegar na minha casa. Quando eu leio esse texto dessa forma e trago esse entendimento e acho que os males pelo qual o autor está falando são esses que nós estamos vivendo, essa é a interpretação que eu faço. E é por isso que muitos fazem essa interpretação. Mal nenhum vai chegar na minha casa. E aí quando chega, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que me chama, que diz que eu estou debaixo das suas asas, protegido por Ele, mas ao mesmo tempo eu estou passando por todos esses dramas. O que eu e você como cristão vamos falar para as pessoas, ou vamos responder para o nosso próprio coração em um momento em que nós estivermos debilitados na nossa fé, passando por alguma questão difícil? O que nós vamos falar quando essas questões surgirem? Que Deus é esse que diz que aquele que vive no esconderijo do Altíssimo é protegido por Ele, e eu estou vivendo todo esse drama. Se nós entendermos que os males que o autor está falando aqui se referem a essa vida, ou essas coisas que nós estamos vivendo, nós de fato poderíamos entender dessa forma, mas os males que ele está falando aqui, por isso que eu usei o verso 10 para resumir todos os males que ele coloca dentro do Salmo 91, porque ele fala que nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, ou seja, ele fala de mal, de males, e ele fala também da minha casa, do lugar onde eu vivo, da minha vida. Então eu peguei esse versículo para resumir todo o mal que ele retrata aqui no Salmo, e também a casa. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia e vê todo o cuidado de Deus comigo e com você, não são sobre esses males, sobre essas coisas que nós estamos vivendo, que Deus disse que Ele ia nos proteger. Quando Ele fala que pessoas vão cair à sua direita e à sua esquerda, e você vai ficar de pé, você não vai cair. Resumindo tudo isso daqui, Ele está dizendo para mim e para você que nada, nem ninguém te tirará da presença dEle e da salvação que Ele conquistou para você na cruz. Nada. Nada. Nem a morte, nem anjos. Nenhuma enfermidade vai te tirar da presença de Deus. Nada vai te atingir. Nenhum mal que tente roubar a tua fé, que tente te tirar da presença de Deus, que tente roubar a salvação que Ele conquistou para você, chegará à sua casa, chegará ao teu coração, chegará à tua vida. Agora, eu e você podemos deixar esse mundo por conta dessa enfermidade que nos assola? Sim. Podemos, diante de um cenário difícil, onde as pessoas estão perdendo seus empregos, ficarmos desempregados? Sim, podemos. Podemos ter dificuldades com a nossa alimentação? Podemos. Podemos muitas coisas, irmãos. Mas nada vai nos tirar da presença de Deus. De lá eu e você não podemos cair. De lá eu e você não podemos ser tirados por conta do que Jesus fez na cruz do Calvário. Cair, nós não vamos. Nós vamos ver sim, pessoas caindo de uma vida que eles vão buscar o tempo todo ter de forma errada, por um caminho errado, por um entendimento errado de quem Jesus é, caindo. Querendo buscar aquilo que foi dado a mim e a você, mas eles não conseguirão.
Porque tentarão com as suas próprias forças, tentarão da forma como eles interpretam a Bíblia, tentarão da forma como eles pensam que Jesus é. Esses sim, ao caminharem em direção a Cristo de forma errada, achando que Ele é um amuleto, achando que Ele é algo religioso, ou buscando Ele da forma como eles inventaram e criaram, esses sim, a Bíblia diz que cairão. Porque na verdade, eles não amam a Cristo, eles amam suas próprias vidas e querem respostas para os seus próprios prazeres nessa terra. Esses cairão. Esses não conseguirão chegar até onde Cristo levou a mim e a você. Porque só existe uma maneira de habitar no esconderijo do Altíssimo e viver sobre a sua sombra. Só existe uma maneira, irmãos. Crendo e se arrependendo dos nossos pecados. E isso, como eu já falei aqui para vocês, é milagre. É a ação de Deus na minha e na tua vida. Se é milagre, se já foi feito, não tem como mais voltar atrás. Lembre-se que, infelizmente, pessoas tentarão buscar a Cristo, pessoas tentarão viver as suas vidas religiosas até um tempo, mas chegará uma hora que isso tudo vai desmoronar. Vai desmoronar. Então, quando eu e você deixarmos essa terra por algum motivo, ou estivermos passando por alguma situação aqui, que aos olhos do homem é algo desonroso, lembre-se que lá no final ele diz o seguinte: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Queria chamar os músicos, que você possa, talvez essa semana, ainda voltar a esse salmo, lê-lo um pouco mais, pensar em cada versículo dele, fazer conexão com os outros textos nos quais ele está ligado. Eu trouxe hoje só o texto de Jesus Cristo, porque me chamou a atenção, e eu gosto sempre de traçar a nossa vida, traçar a minha vida olhando muito para Jesus Cristo, para o tempo em que ele esteve aqui, para a missão que ele veio cumprir. Por isso que eu fiz referência só ele sendo tentado, mas que você entenda que todos os dias, eu já falei isso aqui, todos os dias, Satanás vai se levantar contra a sua vida e contra a minha vida, fazendo com que você veja a vida cristã, a vida que ele tem dado a você de forma errada, embaçada. Por mais boa intenção que você tenha, por mais disciplina que você tenha em ler a Bíblia, em orar, lembre-se que enquanto você estiver fazendo isso, ele vai estar ali o tempo todo, tentando fazer com que você interprete de forma errada aquilo que você está lendo. É tempo de buscar o conhecimento de Deus, é tempo de buscar conselho com as pessoas, é tempo de tirar dúvida, é tempo de entender que ler o Salmo 91 de manhã e talvez lê-lo à noite não vai fazer nenhum tipo de milagre na sua vida, até porque não é para isso que ele se propõe, e nem vai fazer com que a sua vida esteja protegida. Acordar de manhã, ler um texto da Bíblia como algo religioso, não vai fazer com que você deixe de expressar o Evangelho para as pessoas. Não, pelo contrário. Você vai estar se enganando. E talvez com as pessoas nas quais você vai se relacionar, você também a enganará. Pense nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar, depois eles vão servir os elementos da ceia,
Eu gostaria que você, quando estivesse orando para comer os elementos, você pensasse nisso que a gente falou. E que Deus te ajude. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a caminhar contigo, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração.